Bom, tudo bem com vocês? Aqui hoje nós vamos tentar esclarecer a dúvida aí da maior parte dos inscritos do nosso canal, que tem dúvida quanto à instalação, pedindo para fazer um exemplo de instalação, como é que liga. Então eu fiz esse painel aqui e vamos tentar resolver esse problema hoje aí, tá ok? Obrigado aí por todos que acompanham nosso canal. Obrigado aos 60 mil views no nosso programa de energia solar e aos 1000 e tantos inscritos aí, muito obrigado. Vamos aqui então no início do sistema de energia solar. Então eu fiz um exemplo aqui usando 3 células de 150 watts em 12 volts, ok? A célula existe várias capacidades, 100, 130, 150, 200, depende do tamanho e da capacidade que cada um quer instalar. Então, no caso aqui, eu fiz um exemplo com 150 watts, 3 placas, ok? Para quem não conhece, isso aqui é bem simplesinho, é para apenas demonstrar como é feito o sistema solar, ok? Para os iniciantes aí no caso. Toda a placa tem a polaridade mais e menos, né? Positivo e negativo. Tem que ser ligado num contator, né? Ou um disjuntor, melhor dizendo aqui, um disjuntor. No caso aqui, nós temos 3 placas de 150 watts. Se a gente fizer as contas, né? 3 placas de 350 watts, 12 volts. Dividido por 12, nós vamos ter 38 amperes. Isso é o teórico que a gente usa em energia elétrica. Nas placas solares é um pouquinho diferente. Nós vamos ter lá a tensão e amperagem de pico. Vocês consultem a tabela técnica de cada placa que vocês vão comprar, vocês vão ver lá. Então na placa aqui nós vamos ter 350 watts. Vocês vão ver que no manual da placa que ela vai ter um pico de 9 amperes, ok? Então 9 amperes vezes 3 placas nós vamos ter 27 amperes. Portanto, o disjuntor que nós vamos ter que colocar aqui seria de 30 amperes. Ou, se a gente seguir o teórico aqui, 38 vai ser 40 amperes, ok? Passando da placa pelo disjuntor, obrigatoriamente nós temos que colocar esse disjuntor e é de corrente contínua, tá? Não serve disjuntor de corrente alternada, esse que a gente usa na nossa energia normal. O disjuntor normal ele usa a frequência de 60 Hz e no caso nosso aqui a energia contínua não tem essa frequência. O disjuntor vai esquentar, não vai desarmar, então não vai proteger nada, ok? Tem que ser disjuntor corrente contínua. Passando pelo disjuntor, nós vamos vir para o nosso regulador. O regulador, ele vai fazer com que a energia vinda da placa forneça tensão para as baterias, só que a bateria não pode receber a carga direto da placa solar. Muita gente estoura a bateria, mete o pau que a bateria não presta, não sei o quê, porque o regulador de voltagem está errado ou a turma liga direto a placa na bateria. Não pode, tá? Então, nós temos um regulador, aqui no caso 40 amperes o disjuntor, eu também coloquei aqui um regulador de 40 amperes, ok? Sempre o regulador, a gente coloca sempre uma tolerância de 10% a mais, por causa da tensão de pico, tá ok? Uma descarga maior ou uma carga maior, então sempre é bom ter um pouquinho a mais para não queimar o aparelho. Os 2 primeiros bornes vão ser a entrada da energia que vinda lá da placa. Os outros 2 bornes vão ser para alimentar as baterias. Os 2 últimos são da carga. Tudo aquilo que a gente vai usar sai daqui. Aqui tem um controle. Se chegar na carga mínima da bateria,
o contator aqui dentro vai desligar, tem um relézinho dentro aqui, ele vai desligar, não deixar que a bateria assuma menos de 11,5 volts, ok? Geralmente a gente liga direto a carga na bateria, porque a gente usa inversor, e o inversor tem a proteção também, ok? Aqueles aparelhos que usam 12 volts direto, pode ser ligado aqui sem problema nenhum, ok? Bom, isso aqui é a parte prática da coisa, tá? As placas, o disjuntor, o regulador de voltagem. E aí, nós vamos chegar nas baterias. Aqui no caso, eu coloquei baterias de 60 amperes automotiva, ok? Todo mundo pergunta. E a bateria automotiva é diferente da estacionária? É. Porém, tem aquele problema. Se eu colocar uma bateria estacionária, ela é o dobro do preço de uma bateria automotiva. Hoje as baterias automotivas têm a bateria selada. Não tem mais aquele problema de cheiro, de gás, de ter que ficar repondo água, nem nada. No meu caso, eu uso bateria selada, sem problema. Está aí há 2 anos funcionando perfeitamente, sem problema nenhum, ok? Aqui a ligação pode ser feito tanto em série como em paralelo. Aqui no caso, está em série, tá vendo? Polo positivo ligado em todos os polos positivos, eu tenho o 12 volts positivo. O negativo vai sair, vai ligar negativo com negativo e eu tenho 12 volts negativo. Eu posso fazer 2 bancos de bateria. Todo mundo pergunta, mas se eu separar e puser 2 inversores? Pode. Faz um banco de baterias aqui para um inversor, outro banco de baterias para outro inversor. A vantagem aqui é que você pode pôr inversores de capacidade diferente, quantidade de baterias diferentes e tal. Aí vai de cada um, ok? Aqui temos 6 baterias de 60 amperes, nós temos 360 amperes. Na prática, gente, não é os 360 amperes que a gente vai poder gastar. Segundo as normas lá do fabricante, 10% dessa energia, dessa amperagem acumulada, é o que a gente pode usar, ok? Então, 10% seriam 36 amperes hora. Então, nós sabemos aqui que nós vamos poder ter disponível 36 amperes por hora, com as placas carregando, hein? Se a placa parar de carregar, não tem sol nem nada, a gente sabe que dentro de 1 hora, gastando 36 amperes, a bateria vai entrar no mínimo e o sistema vai desligar, ok? Podemos fazer também a ligação em série. Qual o problema da bateria em série? Pode ser as baterias de 60 amperes. Vamos ligar aqui 6 baterias. E ligando em série, nós vamos somar a voltagem. Vamos manter a amperagem, que a bateria tem 60 amperes. E vamos ter o dobro de voltagem. Então, 24 volts. Se a gente quiser fazer um banco de baterias de 48 volts, positivo, dá para fazer também. É só ligar mais baterias lá. Nosso caso aqui é um exemplo só para quem quer entender o que é bateria em série e o que é bateria em paralelo. Ok, gente? Aqui, eu fiz um quadrinho aqui só para demonstrar, né? Bateria em série, soma a voltagem, mantém a amperagem. Na bateria em paralelo, soma a amperagem e mantém a voltagem, ok? Regrinha simples de energia elétrica. Para vocês entenderem o consumo, vocês vão sempre lembrar que quanto maior a voltagem, menor é a amperagem. Quanto menor a voltagem, maior vai ser a amperagem. Aqui no caso eu tenho o sistema em 24 volts, eu vou ter menos amperes circulando na instalação. Se eu puser em 12 volts, que é menor, né?
eu vou ter uma amperagem maior. Qual a diferença das duas voltagens aqui? É o diâmetro dos cabos que nós vamos usar. Se eu tiver mais voltagem, o cabo vai ser mais fino. Depende tudo da instalação e quanto que nós vamos gastar aí, tá ok? Os sistemas, nós temos dois tipos de sistemas. O on-grid, ou grid tie, como em inglês, né? É o sistema que é conectado à rede. Então nós não usamos bateria, pode até usar bateria, mas é o sistema em grande proporção, onde toda a energia que a gente gera durante o dia, aquilo que a gente não usa, né? Portanto o excedente, ele é enviado para a rede elétrica. E nesse sistema é instalado um relógio especial que ele vai contar tanto a energia que você está mandando para a rede, como a energia que você está consumindo. No fim do mês é feito a contabilidadezinha aí, né? Quanto de energia que você gerou e quanto você consumiu, aquela diferença é o que você vai pagar. Geralmente, quando o sistema é bem montado e grande, a gente não paga nada, vai pagar a taxa mínima de consumo de energia e você fica com crédito de energia, ok? Então aquele tempo lá que não faz sol, 2, 3 dias chovendo, você vai usar a energia da rede, esse valor que você enviou antes para a rede vai ser descontado aí, portanto é uma economia de energia, ok? O sistema é caro, depende de um engenheiro eletricista para fazer o projeto, da entrada na companhia, demora um bocado e é caro. Para aqueles que querem fazer um sisteminha aí só para dar uma economizada na energia, é o sistema que a gente usa, o off-grid, que eles são isolados da rede, né? Aquele que a gente usa só as baterias, tem uma instalação à parte da energia elétrica normal da casa, onde a gente liga a televisão, computador, o telefone sem fio, carregador de celular, essas coisas todas, tá ok? Então, off-grid é esse sisteminha aqui com as baterias, ok, gente? Vamos agora para o inversor. Nós temos aqui o sistema todo já com as baterias, nós temos os 12 volts, a amperagem. Nós vamos para os inversores. Existe o inversor com entrada 12 ou 24 volts, e a saída dele em 115 volts ou 220 volts também, depende da região e dos aparelhos que você tem. No caso aqui, eu pus um inversor de 400 watts e outro inversor de 400 watts. Então eu tenho uma rede para um determinado consumo e outra rede para outro determinado consumo. Gente, esses inversores, eles têm dois tipos de inversor. Os inversores de onda senoidal pura, que é aquela que repete o ciclo dos 60 Hz. É aquele que a gente tem que usar para poder movimentar, ligar geladeira, ventilador, tudo que tem motor, e o motor depende de uma partida, e essa partida é sempre baseada nos 60 Hz. Portanto, se vocês quiserem ligar uma geladeira, tem que ser o inversor com onda senoidal pura, ok? E o normal que a gente usa para tudo é onda senoidal modificada. Ela não tem o ciclo 60 Hz redondinho, tá vendo? Ele vai ter sempre uma diferença, e essa diferencinha é o que atrapalha a partida dos motores. Mas para os aparelhos digitais, como tem fonte e tudo, não tem problema nenhum, é o que a gente mais usa e é o mais barato. Um senoidal modificado é quase a metade do preço de um senoidal puro, ok? Então, para ligar uma geladeira, é preciso pensar bem se vale a pena, ok, gente? O tipo de controlador também, existe dois tipos. O MPPT, que ele consegue recuperar o máximo de energia fornecido pela placa, ok? E tem o PWM, que é aquele mais comum que a gente sempre usa. Inclusive eu tenho um aqui, ó. Tá vendo aqui um modelinho, ele é simples. Nós temos dois LEDs aqui, né? Aqui tá fora de foco, não vai dar para ver direito.
Mas você tem um LED aqui que indica a carga da bateria. Quando ele está verde, a bateria está carregada. Quando está vermelho, a bateria está descarregada. Tem o outro aqui, que é da placa. Indica se a placa está carregando, está verde, e vermelho não está carregando. Aqui na frente nós temos o botão que a gente escolhe o tipo da bateria, né? São 3 tipos: bateria selada, bateria gel ou a estacionária. Ou o chumbo ácido, a última aqui é o chumbo ácido, ok? E o LED aqui que indica se a carga está perfeita ou não. Se ele tiver com LED vermelho, a saída aqui da carga vai estar funcionando. Se a bateria chegar no nível mínimo, ele vai desacoplar isso aqui e vai ficar sem energia na saída, ok? Esse daqui é o PWM, é o modelo mais simplesinho, não tem display nem nada. Se vocês quiserem ver melhor o tipo de controlador, o inversor, assista lá meus vídeos lá no canal, Edson Werneck. Vocês vão ver todo o sistema lá de energia solar com a dedicação em cada tipo de aparelho lá, ok? Bom, daí para frente nós temos o inversor. Nós vamos definir a capacidade que nós vamos... o tipo de aparelho que nós vamos ligar, e nós vamos calcular a carga. Então, nós temos aqui para consumo uma geladeira. Tem que ser o senoidal puro, portanto vocês vão ter que ter um inversor só para geladeira. E no caso do comum, nós vamos ter a TV digital, vamos pôr aqui 150 watts, 5 lâmpadas de 15 watts vai dar 75 watts, um telefone sem fio, CPU de computador, os aparelhos carregador de celular, vamos pôr 100 watts aí. Então eu tenho um consumo de 325 watts em 115 volts, ok, gente? E eu vou ter que comprar um inversor que comporte os 325 watts. Como sempre, a gente tem que colocar 10% de tolerância. O próximo inversor que nós vamos encontrar no mercado é 400 watts, ok? Então, eu posso, com um inversor, ligar uma TV, 5 lâmpadas e mais um computadorzinho, notebook, etc. e tal, que dê aí mais ou menos 100 watts de consumo. Deu para entender aí como é que a gente calcula as placas que nós vamos usar e tal? É sempre começando de trás para frente. Quanto que eu vou consumir é aquilo que eu vou instalar. Então, a quantidade de baterias, a quantidade de placas, o tipo do inversor, o tipo do controlador, é sempre calculado pelo total de watts que nós vamos consumir, ok? Outra coisa que me perguntam sempre, a posição dos painéis. Os painéis, nós temos aqui o leste e oeste. A face do painel tem que ser virado para a face norte. Então aqui eu tenho a abóboda onde circula o Sol, né? A posição onde passa o Sol. Então o Sol nasce no leste, no meio-dia ele está mais ou menos apontando para o norte e termina no oeste. A face da placa tem que estar virada para o norte e o ângulo, né, aquela inclinação da placa em relação ao solo, é de mais ou menos 30 graus aqui em São Paulo, tá? Varia de 20 a 30 graus essa inclinação. Para vocês saberem se está na inclinação correta, se vocês traçarem uma linha imaginária do Sol na face da placa, tem que dar 90 graus, tá ok? Então, levantando ou baixando mais a placa. Como geralmente a gente põe as placas em cima do telhado da gente, não tem como modificar a posição do telhado, ela vai captar a energia do Sol a hora que o Sol estiver favorável em cima dela, ok? No meu caso aqui, minhas placas estão exatamente ao contrário, elas estão viradas com a face oeste. Ali para as 7 horas da manhã já começa a carregar 2, 3 amperes e 10 horas da manhã está carregando 18 amperes, por aí assim, ok? O problema também é de sombra na placa.
A gente deve evitar de colocar as placas que ela fique uma parte no sol e outra na sombra. Onde tem sombra, ela não está gerando energia e acontece um fator que é inverso à carga da placa. Ela começa a ser resistível e começa a gerar calor. E isso vai interferir na qualidade, na vida útil da placa, ok? Assim como uma folha parada em cima da placa, ela vai destruir a placa solar, ok? Onde tem sombra, ele inverte, em vez dele captar energia, ele vai virar uma resistência. E tudo que é resistência gera calor e vai danificar uma parte da célula dentro da placa, ok? Então, sempre no lugar limpo, evitando de pegar sombra de outros prédios, de outras coisas, ok? Para que vocês consigam aí, para copiar alguma coisa daqui, é só parar o filme, aí vocês copiam, os dados estão todos aí legíveis, né? Dá para copiar. Desculpa aí. É só parar o filme, vocês conseguem copiar, tá ok? Então tá tudo aqui. A maior parte das perguntas que foram feitas lá na página lá da energia solar, eu procurei responder aqui nesse conteúdo, ok, gente? Eu agradeço a todos aí e continuem colaborando aí, compartilhando com os amigos. Dê um joinha aí, clique no sininho para receber as atualizações. E obrigado a todos e vamos em frente. Muito obrigado, até mais.